que é MVP, então? Já vamos quebrar alguns mitos. A gente sempre fala, porque ele tem o nome de produto mínimo viável, a gente pensa, então, que o MVP é um produto. Quando, na verdade, o MVP não é um produto. O MVP é um processo cujo objetivo é mitigar riscos. Por que o MVP é um processo cujo objetivo é mitigar riscos? Porque assim como a área de produtos é maior que o produto que é produzido nela, né, dentro de uma empresa, o produto, a técnica MVP, o processo MVP é maior do que aquele produto que ele vai gerar, do que aquela caixinha. Então, quando a gente fala em MVP, a gente nunca deve pensar no concreto, no conteúdo tangível, naquelas funcionalidades que eu defini. Não é isso que a gente está falando quando a gente pensa em MVP em geral. A gente justamente está pensando em tudo que existe em volta e que leva a gente a chegar nessas possíveis soluções. Como assim processo? Então, ele é um processo que visa entregar um produto o quanto antes para os usuários e iterar sobre. E por que produto? Com destaque de que um produto é a tangibilização de uma proposta de valor. Vocês já ouviram falar, né? A gente ouve falar bastante de proposta de valor no Canvas, Value Proposition Canvas, a empresa resolve o problema tal, tem tal proposta de valor. Isso é abstrato. O concreto de como a gente valida essa proposta, de como a gente resolve ela, é através de produto. E, no caso de MVP, pensando como esse produto vai tangibilizar a proposta de valor, mitigando os riscos de valor e usabilidade. Por enquanto ainda está um pouco abstrato. Quando a gente entender como é que tudo isso surge, como é que o MVP surge, de onde é que vem esse conceito, vai ficar um pouco mais claro. Uma grande diferença que a gente tem aqui do MVP em relação à prova de conceito e o protótipo é que se a gente parar para pensar, idealmente, o MVP é o MVP para nós que estamos dentro da empresa executando ele. Para o cliente final, a gente encoraja com que ele não tenha cara de MVP, que ele tem a cara de um produto pronto, inclusive, muitas vezes. Né? E a definição de pronto é nossa, a gente que elaborou, tal, que estabeleceu isso. Então, ele está mais próximo do que de fato vai acontecer. Uma coisa que a gente chama muito nisso é que ele acaba avaliando comportamento. Um MVP, ele testa a proposta de valor. Sempre ele vai testar a proposta de valor. E o que muita gente erra, mas deveria ser incluso em todo MVP, ele testa parte do modelo de negócios, principalmente no que tange ao quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto. Tudo isso aqui de MVP a gente se resume, e a gente vai entrar nesse conceito, que é aprendizado validado. Muitas vezes o MVP vai ser mais caro do que a prova de conceito e o protótipo, mas a troca desse maior investimento, depende o quão bom a gente for em fazer MVP, a gente vai investir mais ou menos, a gente ganha um aprendizado de maior valor, que vai gerar dados mais confiantes, se a gente executar esse processo, esse MVP do jeito mais adequado. Né? Então ele gera muito valor de conhecimento validado, que teve o primeiro contato com o mercado. Porque a gente sabe, quanto mais rápido o contato com o mercado, mais cedo a gente vai ter algumas verdades, às vezes meio amargas para a gente, doa quem doer. Bem importante estabelecer isso, porque esses conceitos eles vão ter intersecções, mas são sempre por causa de equívoco. Eles não têm intersecção verdadeiramente, assim como a gente está fazendo, a gente está sendo separados. Partindo, então, do que a gente estabeleceu como processo, que vai gerar uma versão do produto, tangibilizando uma proposta de valor, a gente vai falar sobre esses três principais pilares aqui, né? Que é a proposta de valor, mínimo interação e redução de riscos. Eu diria que como pilar do mínimo produto viável estão essas três coisas aqui. Eu diria que um jeito bom de saber se a gente está no caminho certo é ver se o que está sendo feito está tendo como fundamento essas três coisas aqui. Se está preocupado em tangibilizar uma proposta de valor para o mercado e ver se ela faz sentido. A gente está poupando, está fazendo o mínimo, iterando rápido, está tentando ser ágil nessas validações. E essas validações que a gente está fazendo estão, de fato, reduzindo os riscos da gente fazer um produto que ninguém quer, ou de um produto que a gente não consegue monetizar, ou de um produto que as pessoas não entendem. São fundamentos que vão nos ajudar a questionar o que está acontecendo no nosso caso. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve um caso em que ficou na dúvida se era MVP mesmo ou não o que estava fazendo numa empresa, o que a empresa estava fazendo, o que um outro time estava fazendo. Outra coisa que corrobora com algumas confusões é que esses três fundamentos para um MVP, eles acabaram gerando algumas necessidades a mais que vivem assim orbitando esse conceito de MVP e esse surgimento aí. Que é o quê? Esses dois caras aqui eu vejo acontecer muito. Quando a gente fala assim, vou fazer o MVP, vou fazer o MVP de uma funcionalidade, pô, mas o MVP não é o produto inteiro? Não, mas eu quero só testar para esse caso aqui, para essa expansão de mercado por meio de uma funcionalidade específica. Ou então, não, na verdade eu nem sei ainda se a gente vai fazer esse produto, quem sabe eu tento fazer uma landing page, tento ver se as pessoas têm interesse nisso. Surgiram, a partir então da necessidade desses três pilares, alguns, assim, irmãos do MVP, né? Que é uma cultura de MVP de sempre focar em mitigar riscos e reduzir investimentos nas iniciativas das empresas, e coisas ainda um pouco menores que podem anteceder MVPs, que é o que eu chamo de experimentos MVPs, né? Como é que a gente tangibiliza isso? Bem fácil. MVP de funcionalidade existe? Na minha opinião, existe sim MVP de funcionalidade.
Só que ele vem dessa cultura de MVP, que foi algo que foi surgindo a partir desse conceito, e tá tudo certo. Isso aí mesmo. Às vezes vale muito a pena fazer. Experimentos de MVP também. Quem já teve a oportunidade de trabalhar nessa parte de marketing, mas não entenda como setor de marketing, mas sim como pensando no conceito maior dos P's do marketing, como é que a gente vai distribuir um produto, como é que a gente vai ofertar ele, para quem é esse produto, a gente acaba validando e entendendo que a oferta é tão importante quanto o produto, o canal de distribuição dele e uma série de outras coisas, né, que vão impactar no sucesso de um produto, de uma iniciativa, né? Não adianta eu ter um produto que resolve um problema, mas eu não consigo botar ele na frente de nenhum cliente em potencial, eu não consigo empacotar ele por um preço que faça sentido para aquele cliente, ou eu vendo barato demais ou caro demais. Então, os experimentos MVP também surgem muito nessa questão do marketing de um produto. O que eu quero dizer com isso? MVP é diferente de cultura de MVP e diferente de experimentos MVP. Mas as pessoas vão falar de maneira geral nas empresas, em entrevista, o pessoal de produto vai falar como se fosse uma mesma coisa. Eu enxergo como útil para vocês, assim como foi útil para mim, tentar identificar do que eles estão dizendo que eles estão falando no MVP. Por isso que eu trouxe essa questão aqui. Tentem identificar, porque vai ajudar vocês a saber quais passos tomar, do que a pessoa está falando em específico, se ela concorda com determinado conceito ou não. Então é interessante saber separar só essas três coisas. O que é um experimento MVP, o que é a cultura de MVP, essa mania de chamar uma coisa ou outra ou não, e o que é o MVP mais como surgiu o conceito, né, do produto em viável mesmo. Quando a gente não enxerga as oportunidades de testar o que a gente vai fazer, quase sempre vai ser por ignorância nossa mesmo. A gente está partindo de pressupostos sem perceber que está partindo de pressupostos. Quando eu crio um backlog muito grande, com certeza do que deve ser feito, talvez eu só não saiba das coisas que eu não sei. Então, a pessoa madura em produto, em desenvolvimento, seja do projeto em si, ela vai saber que o tempo inteiro a gente está mitigando riscos, né? A gente sempre tem que estar experimentando, iterando, garantir, nunca a gente vai conseguir garantir, mas a gente está mitigando o que pode dar errado, né? Então, por isso que surgem tantas iterações, tantos testes e tal. É uma mentalidade boa da gente manter. O MVP não existe num vácuo, né? Embora a gente fale de MVP, 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 ele existe num contexto maior que foi criado lá pelo Steve Blank, que é o Customer Development. Vai servir para o quê? Para a gente entender, então, que o MVP, a gente estabelecendo e fazendo de forma consciente ou não, ele vai partir de alguns outros materiais. Por exemplo, os 4 passos para epifania descritos no livro são Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation e Company Building. E a gente chama tudo isso de Customer Development, é o conceito. Customer Discovery, eu entender para quem o meu produto vai servir, quais os problemas que ele vai resolver, em quais contextos. É sobre isso, é sobre eu entender o lado do problema que as pessoas estão tentando resolver e que pessoas que são essas, né? O Customer Validation, então, é eu empacotar uma proposta de valor com base no que eu descobri em Customer Discovery. Ah, não, mas eu não fiz Customer Discovery, então eu parti direto para o MVP. Tudo bem, só que o teu MVP vai endereçar problemas de um usuário específico. Tu pode não ter feito de maneira consciente, mas tu acabou decidindo. Se tu definiu um público porque tu quis definir qualquer público, tudo bem. Mas o resultado do Customer Discovery, mesmo tu não tendo feito ele, tá lá. Esse seria, por exemplo, um grande pressuposto que a gente pode ter. E tá tudo bem ter pressupostos também, tá? A gente não vai nunca poder ter tempo hábil e recursos para validar tudo e qualquer coisa. Tanto que muitas empresas surgem porque uma pessoa ou uma outra empresa decide resolver um problema que ela mesma tem e acredita que esse problema mais pessoas têm. Então, pode eliminar um grande processo de Customer Discovery, porque vai ter um bom embasamento de que sim, existe a demanda, existe um problema, o problema tem esse formato, as pessoas gastam X para resolver ele, as pessoas desse perfil, empresas desse tamanho gastam e tudo mais. Definido o público e os problemas, eu vou tentar validar, então, essa proposta de valor. Depois, eu vou tentar resolver com mais recursos, e daí, de repente, com a primeira versão do meu produto, que vai vir depois do MVP, tentar dar escala para a resolução desses problemas e começar a ter uma base sólida de clientes. Então, fazer o company building, que daí é transformar, deixar de ser uma startup e focar naquela escala, em toda essa venda. Por que eu trouxe isso? Para a gente entender que a gente fazendo de maneira consciente ou não, o MVP vai ser precedido de uma série de questões e vai ser seguido por uma outra série de questões. Ele não vive sozinho. Então, a gente fazendo de maneira consciente ou não, a gente está fazendo. Quando eu faço o meu MVP, eu tenho um público. Ah, não, mas eu não fiz, eu não pensei em público. Ou talvez, então, o teu MVP não resolveu o problema de ninguém. Pode ser. Só vamos descobrir conforme ele for validado. Ah, não fiz nada disso, deu super certo. Tudo bem.
Tu estava resolvendo um problema de alguém específico, existe essa demanda, tu só não descobriu e validou de maneira consciente. Acontece também. A gente não vai nunca passar por todas as etapas. Eu quero dizer o seguinte, as etapas existem, a gente fazendo elas de maneira consciente ou não. Porque quando a gente navega nesses conceitos, eu entendo porque também a gente está sempre pesquisando, se deparando com alguns, a gente foca tanto neles, mas a gente não pode esquecer disso, que eles não estão no vácuo, né? Eles, de novo, vão ser sucedidos por uma série de coisas e precedidos de outras. Por que é importante saber isso? Porque às vezes não está dando certo, e não é porque o que eu estou fazendo agora não está dando certo. É porque o que eu não fiz, ou o pressuposto que eu parti em etapas anteriores. Então, depois que não está dando certo, fica cada vez mais difícil de entender o porquê. Quando eu faço de maneira consciente, eu aplico a técnica, penso nessas etapas, não é que fica garantido, mas tende a ser mais fácil identificar aonde está o problema, onde é que o produto está patinando, por que não está acontecendo o que eu e a empresa gostaríamos que acontecesse. Por isso que é sempre importante a gente ter essa visão maior, assim, holística de aonde vive o conceito que a gente está trabalhando agora.